Academia de Letras, Daniela Prado e Marta Andrade. O vídeo se inicia com um vídeo institucional do governo brasileiro. Há pequenos vídeos diferentes que acompanham a narração, sendo eles pessoas jogando futebol, mulheres de diferentes etnias juntas, um sorveteiro oferecendo um sorvete, imagens de diferentes festivais culturais brasileiros e suas roupas típicas, imagens do dia a dia de diferentes famílias em ambientes diversos, pessoas exercendo profissões diferentes, como operários trabalhando em fábricas e um padeiro amassando pão. No geral, vídeos que ilustram todo tipo de realidade que vivem os brasileiros. No canto inferior direito do vídeo está a intérprete de Libras, uma mulher de camisa preta que traduz tudo o que é falado. Maiores economias do planeta. Não mexe com o meu Brasil, viu? É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. A roda de conversa acontece em uma sala que possui paredes brancas. Possui duas janelas de madeira do lado direito e do lado esquerdo. Essas estão fechadas e possuem tom escuro. Cadeiras foram dispostas na sala destinadas à plateia. No fundo da sala, encostado na parede, está um grande banner do terceiro Flip Paracatu, com seu tema e design em tons de amarelo, roxo, vermelho, branco e verde. No banner à direita, há um quadro branco com as logomarcas das patrocinadores do evento, e acima uma televisão que transmite ao vivo a imagem dos intérpretes de Libras, que traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De frente ao banner há duas poltronas brancas dispostas de frente para as cadeiras da plateia. À sua frente há uma mesinha que carrega garrafas com água. Os palestrantes se assentam nas poltronas viradas para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Daniela Prado, uma mulher branca de cabelos castanhos que lhe estão presos em um rabo atrás da cabeça. Ela traja camisa laranja e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda e última pessoa sentada é Marta Andrade, uma mulher branca de cabelos castanhos escuros, encaracolados, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja vestido longo regata de tom bordô. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Sou uma mulher branca. Mais ao final da roda de conversa, a plateia é convidada a interagir com as palestrantes. Os que falam se levantam e recebem um microfone. Ao longo de toda a apresentação, de tempos em tempos, é possível ver, em alguns ângulos da câmera, que variam ao longo do vídeo, a plateia de frente ao palco, e ela está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão estão os intérpretes de Libras, diferentes mulheres e homens que trajam sempre camisa preta. Estes intercalam ao longo do vídeo. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Também no canto inferior direito do vídeo, lê-se Terceiro Flip Paracatu. Eu vou começar e a gente vai fazer um sistema mesmo de conversa, né? Marta vem para contribuir com esse trabalho de escuta que ela teve com as mulheres quilombolas no norte de Minas. E eu vou falar um pouco de um apanhado um pouco geral nesse papel das mulheres na preservação da cultura. E, para começo de conversa, eu trouxe para vocês um texto que eu escrevi há 30 anos, na ocasião da passagem da minha avó, quando a minha avó faleceu. Esse texto se chama Geleia de Mocotó. Na cozinha do chão batido eu tinha 15. Tive que fazer a conta aqui. Eu também já estou na pré-menopausa, tá? Não se gabe, não é só você. Na cozinha do chão batido da fazenda, minha avó Doca reinava. Seus olhos sabiam medir o tempo sem relógio e suas mãos calejadas e firmes conheciam segredos que o mundo moderno jamais entenderia. Entre suas receitas, havia uma que ninguém ousava replicar sem ela por perto, a geleia de mocotó de porco. Não era doce nem salgada. Era um mistério de textura e sabor, feita com partes pouco nobres do animal. Cozidas lentamente, com especiarias da horta e dispensa, restou um último pote, já com a tampa enferrujada.
Os netos, agora adultos, tentaram reproduzir a receita. Buscaram em cadernos, perguntaram aos tios, vasculharam lembranças, mas tudo era vago. Ela usava tacho de cobre, colocava folha de louro ou era de limão? Cozinhava por 3 horas ou era o dia inteiro? A geleia virou lenda e, com ela, se perdeu um pedaço da alma de nossa família. E é com essas lembranças, com essas reflexões, com essas memórias, que nós trazemos para vocês essa temática da preservação da cultura, do papel das mulheres na preservação da cultura. Por que eu trago esse poema, né, que há 30 anos eu imaginava como nós, hoje, os netos dela, estaríamos? Porque é uma saudade que tem 30 anos, que é apenas na memória. Ninguém da minha família aprendeu a fazer a geleia de porco. Se alguém na minha família tivesse se atentado para o modo de fazer, ainda que com a sua identidade, com o seu toque, as receitas nunca vão... Nunca, tá, pessoal? A receita não vai sair igual a sua mãe fazia, por mais que você use a mesma quantidade. E eu acho que é isso que é bonito de ser humano, né? A temperatura do meu corpo, a temperatura do seu corpo, tudo isso conta para o que a gente vai produzir, né? Mas eu gosto escolhi, né, quando eu fui pensar em preparar essa fala para vocês, a gente que é escritor, né, que é pesquisador, a gente só consegue produzir e trazer para vocês algo que faz sentido para a gente. Eu acho que na vida as coisas funcionam assim, se fazem sentido para você. E esse é um momento muito impactante, assim, muito emblemático na minha família, porque não tem um santo dia que eu não tenha vontade de comer essa geleia de porco, né? E ninguém na minha família soube fazer. Então, qual é o papel das mulheres nessa manutenção, nessa preservação, né? Claro que aqui agora eu vou fazer uma bifurcação para a literatura, que é a minha área de atuação, né? Eu sou doutora em Linguística e Língua Portuguesa, mas nos últimos 15 anos tenho me dedicado a ser professora de literatura, de língua portuguesa e redação, e eu vou tentar trazer para vocês um pouco esse apanhado de algumas mulheres que pavimentaram e que sustentam o nosso histórico cultural, literário, e, é claro, também o que a gente pode fazer para que isso seja cada vez mais ainda debatido, não silenciado, não esquecido. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é o primeiro texto que a gente tem registro na história do mundo, escrito? Não. Quem que vocês acham que escreveu? Foi um homem ou uma mulher? Foi uma mulher, tá? O primeiro texto considerado, né, literário, estou falando de literatura, viu, gente? O primeiro texto literário, né, que se tem registro, ele não foi Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, lá no século 7, 8, né, 7, 8 antes de Cristo. Tão pouco, né, foi Safo, que a gente tem, né, na história, que se consagrou, claro, como um dos pioneiros da escrita literária. Mas nós temos registros de uma sacerdotisa e poeta chamada-se Enheduana, da Mesopotâmia. E na Mesopotâmia a gente tem essa primeira escrita identitariamente marcada pelo universo feminino. Por que eu digo marcada pelo universo feminino? Porque ela vai escrever sobre deusas, sacerdotisas, mães, o trabalho doméstico e a governança desse trabalho e a governança feminina. Infelizmente, a gente tem também alguns registros de abuso sexual. Filha, vou trazer um pouquinho da história para vocês dela. Filha do rei Sargon, estou falando de 2334 a.C., tá? Do Império Acádio. Enheduana produziu seus trabalhos literários na língua suméria, mostrando sua devoção à deusa do amor sexual e da guerra.
Importante pontuar isso aqui. A literatura ela vai fazer um registro daquilo que passa ao nosso redor. Ah, mas a literatura é fantástica, a gente tem a licença poética, nós usamos de vários estilos para representar isso. Mas somos sujeitos atravessados pela nossa história e pela nossa linguagem. Então, quando você vê, 2334 a.C., uma mulher já se reportando na sua escrita, é claro, as deusas, as sacerdotisas, esse universo potentemente feminino, mas você vê um registro de abuso sexual, desde essa época, infelizmente, como é visto, como nós mulheres somos vistas, como nós mulheres somos registradas. Na literatura, vou mostrar para vocês aqui em alguns movimentos, em que nós somos apenas, eu digo somos, porque me identifico ainda hoje com algumas situações como essa, em que as mulheres são vistas como objeto, ou apenas um artefato decorativo, ou a garantia da reprodução. E durante muito tempo as mulheres foram registradas assim, na história, e a literatura não menos deixou isso também como registro. Mas o que me chama a atenção em Eduana é que ela tem uma escrita bastante potente do ponto de vista da segurança e da certeza do papel da mulher na sociedade. Então, quando ela não trabalha com o conceito de Deus, mas com o conceito de deusa, quando ela trabalha com o conceito de sacerdotisa, esse papel que as mulheres têm para essa manutenção e para a orientação para a organização social. Hoje pela manhã, a gente teve uma fala com a Ellen, Vandeir e Giselda, que eles trataram bastante disso, de como que as mulheres começam a aparecer na história. É claro que eles trabalharam com um recorte que é um pouco diferente do que eu vou trabalhar aqui. Eles trouxeram mulheres que faziam parte da elite, e a gente não vai poder desconsiderar também essas mulheres que fizeram parte da elite, ainda que o papel de 2025 para o FLI Paracatu e as nossas discussões é um pouco para essas encruzilhadas, para essas fissuras, para essas mulheres que foram silenciadas, que tiveram durante muito tempo seus discursos cerceados. Mas eu acho muito interessante trazer isso, que há realmente uma quebra na tradição literária, que, de repente, não mais que de repente, os meninos que estão aqui no ensino médio, eu posso perguntar para vocês, e nós que tivemos a nossa formação, durante quase que 14, porque só lá no segundo ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, que aparece alguma escritora. A gente estuda a vida inteira os clássicos, os cânones da nossa literatura, todos são homens. Isso é resultado, é claro, de uma construção socioeconômica, em que os homens que iam para a universidade, os homens que produziam. A gente tem registros na nossa história desse silenciamento de mulheres produzindo ciência e os homens levando a fama. Ainda hoje, não precisamos ir muito longe, tem muita coisa que nós ainda somos silenciadas. E aí, Eduana, nos seus cânticos, ela chama essas deusas. E há um dos textos dela, que é o que muito me chamou a minha atenção, que ela vai trazer esse usurpador, essa pessoa que abusa do corpo dela, registrando que lá desde 2334 a.C., nós mulheres nos registrávamos na literatura nesse confronto, entre nos afirmarmos enquanto deusas, enquanto sacerdotisas, enquanto portadoras de possibilidade de governança, mas esse recuo por a questão do corpo. Nós, mulheres, só quem é mulher sabe a relação que a gente tem com o nosso corpo. A relação que é o pertencer a um corpo feminino, e o quanto isso, em determinados momentos, é desconfortável para nós. Eu tenho certeza que eu não estou falando aqui uma bobeira para nós mulheres. O nosso processo de constituição corporal, que era para ser uma coisa tão bonita, é para ser uma coisa tão bonita, infelizmente, torna-se objetificação, infelizmente, torna-se um objeto, um sentimento, acho, de medo. Então, acho que buscar essas mulheres que são representadas na literatura,
até para desconstruir essa representação, quando a gente entra, né, no realismo, na literatura realista brasileira, vou trazer aqui um clássico, que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis, você vê uma mulher ali tendo um certo exercício, né, de fascinação, de poder, mas que, no final, né, o Machado, que me desculpe, eu sou fã, tá, gente, de carteirinha. Quem sou eu para questionar o Machado de Assis? Mas, poxa vida, mandar Capitu para a Europa? Porque ele achou que ela tinha traído? Né? No início você pensa, nossa, essa menina vai ser a protagonista da história. Né? Ela vai trazer aí uma... E realmente, ela traz uma mudança na perspectiva de vida do Bentinho, porque ele desiste de ir para o seminário. Bom... Aí eu vou pôr uma pulga atrás da orelha de vocês, tá? Eu não sei se ele desiste por causa da Capitu ou se ele desiste porque o Escobar também não queria mais ir para o seminário. Fica aí, né? Deixa essa pulguinha atrás da orelha. Então, infelizmente, né, desde sempre, a gente vê a literatura registrando essas lutas, né, dessas mulheres que tentam fazer esse papel de salvaguardar a nossa cultura. E como que essas mulheres vêm sendo esse coro, né, de resistência, de busca, né, para dizer, olha, nós existimos, nós estamos aqui não apenas como esse objeto e não apenas orientadas por esse medo do abuso sexual. Então, a mulher sai da literatura desse papel em alguns movimentos de musa. A gente sabe que na literatura, ali se você vai na literatura da primeira geração, segunda geração modernista, simbolismo, né, o simbolismo, o próprio parnasianismo, a mulher passa a ser essa musa, em alguns momentos esse elemento intocável, né, esse amor que não vai ser correspondido. O discurso romântico faz isso. Né? O discurso romântico vai colocar a mulher também nessa situação de projeção, de musa, mas se a gente olha para as construções românticas, desde o teatro mais antigo, se a gente vai, por exemplo, para a literatura inglesa, a solução que Shakespeare encontra é matar também Julieta. Né? Ela tinha só tomado veneno, gente. Juro para vocês, porque se fosse eu não ia enfiar uma estaca no meu peito por... Ai, tudo bem, Romeu, sorry, mas... Né? Então, esse conceito de amor romântico, do sacrifício, da mulher ter que sofrer, ter que padecer, e do homem não a ter sofrimento, mas o homem como uma musa. Né? A mulher é essa musa inspiradora. As mulheres sempre como um estereótipo, né, de culpada de alguma coisa. Bentinho culpa a Capitu. Né? Mas por que tiveram essa ideia de dar esse veneno para Julieta? Né? Por que não pensaram, né, em uma outra coisa? E uma questão muito importante, que a literatura vai ter vários movimentos, principalmente nessa época de transição, que aí eu estou falando, gente, de literatura mais antiga, estou falando de realismo, né? Romantismo, realismo, simbolismo. A mulher também é personificada como uma louca. Né? A mulher vai ter muitas histórias da literatura que a mulher vai ser vista como uma louca. E a gente sabe que na nossa história, né, a maioria dessas mulheres que eram vistas como loucas, a gente sabe onde elas acabaram, queimadas na fogueira. Né? Na literatura, a primeira mulher que vai quebrar um pouco esse padrão, esse modelo, né, da mulher ser vista como esse objeto, como essa musa, ou como mãe, ou como cuidadora. Né? Nós vamos ter o registro de Maria Firmina dos Reis, quando ela escreve, em 1859, isso. Em 1859, ela escreve o romance Úrsula. E Úrsula é uma negra de origem do Maranhão, né? E esse romance ele vai justamente denunciar como as mulheres escravizadas ainda viviam e estavam, né, nessa região do Brasil. Só que dando voz a essas mulheres. É a primeira vez que a gente tem, então, na literatura, né, essa encruzilhada, essa fissura bem marcada, né, ali sendo projetada, dizendo, olha... E eu digo para vocês que é de uma forma muito clara, eu trouxe um excerto em que ela vai dizer assim, ó, a escrava não tem coração, não tem alma,
não é criatura humana. É um ser que se vende, que se compra, que se troca. Úrsula. E ela termina o texto com esse questionamento. O que é liberdade? É o bem maior que Deus concedeu ao homem. É claro que homem aqui a gente pode entender como universalizando, né? Mas eu acho que há aqui uma provocação, com certeza, né? Para nos dizer, nós mulheres temos essa liberdade de ir e vir. Somos ainda escravizadas. É claro que aqui nós estamos falando de escravidão do ponto de vista trabalhista, da posse, né? Que era o que acontecia nessa época. E não tem alma. É uma criatura não humana, né? No festival em que nós falamos de literatura, encruzilhadas e desumanização, a literatura nos mostra que as mulheres foram sendo construídas com esse papel de desumanização. Mas é pela literatura que também essa denúncia, essa resistência pode acontecer. Ao mesmo tempo que ela é esse objeto de construção desses estereótipos de mulher, é ela também essa entrada. E aí que eu venho... volto lá para vocês lembrarem da receita da minha avó. Né? Por que a minha família não se atentou para o fato de anotar essa receita? Porque eu venho de uma família que a avó dava tudo na mão. Eu venho de uma família que, na minha geração, há uma pequena quebra de quem faz as coisas dentro de casa, de quem organiza as coisas dentro de casa. Eu não sei vocês, mas eu sou a geração de caderno de receitas. Na casa de vocês, os meninos aí mais novos, eu imagino que vocês não têm caderno de receita, porque vocês vão na internet e pegam tudo é gostoso, lá tudo gostoso, enfim. Mas nós somos a geração de que isso era manutenção da nossa cultura. Poxa, Dani, você está falando que a gente não pode mais ir para a internet e pegar a receita? Não, a gente pode. Inclusive, a gente deve colocar na internet para salvaguardar esse patrimônio, porque sabe lá como é que vai ser esse mundo futuramente, mas eu imagino que o que vai estar na rede a gente vai conseguir resgatar. Eu espero, né? Porque o Orkut foi embora, né? A gente nunca mais resolveu, nunca mais encontrou nada do Orkut. Mas que a receita da sua avó, da sua mãe, da sua tia, esteja guardada, esteja salvaguardada. É que esse sentimento que eu tenho de, poxa vida, a gente não aprendeu a fazer a receita da vodoca. E essa saudade que vai ficar forever, né, para sempre, porque não houve esse registro. Né? Se a gente caminha um pouco mais, vamos chegar agora aqui já no século XX. Né? Para vocês terem uma noção, a primeira mulher que ocupa um lugar na ABL, na Academia Brasileira de Letras, foi a Raquel de Queiroz. Em que ano? Mais ou menos, vocês acham? 1977. Gente, 1977. Então, é muito pouco tempo, se a gente pensar na história. Nós estávamos lá 2.334 a.C., e a gente vai agora para 1977, aí, né, não dá nem 60 anos, que a primeira mulher entra na Academia Brasileira de Letras. E outros grandes nomes, como Lígia Fagundes Telles, a própria Cora Coralina, tiveram a sua literatura questionada, né, pelos críticos literários, inclusive. Diga-se de passagem, os críticos literários eram homens. Mas, gente, por favor, eu não sou feminazi daquelas que detestam homem, não. Tá? Eu estou querendo fazer aqui um posicionamento para vocês entenderem que esses homens tinham um contexto histórico-social que não permitia com que essas mulheres pudessem ser ouvidas e pudessem ser respeitadas. Né? Para chegar em 1977, a gente já tinha Clarice Lispector produzindo, a gente já tinha a própria Carolina de Jesus produzindo, e nunca nada dela apareceu. Né? A Carolina de Jesus, salvo engano, ela vai ficar, ainda que o livro dela já tinha vendido mais de 100.000 cópias, ela ainda não tinha sido reconhecida como escritora, porque até então ela era considerada uma mulher analfabeta. Funcional. Né? Como que uma mulher analfabeta publica um livro que vende 100.000 cópias? Porque ela publicou o que vivem as mulheres pobres do Brasil. E para que serve a literatura? A literatura serve para identificação, a literatura serve para desconforto, a literatura serve para confronto. E nós, mulheres, somos registradas nessa literatura de que maneira?
Que papel eu, né? Que literatura que eu consumo, que literatura que eu indico, que salvaguarda as tradições das mulheres da minha família. Eu estou fazendo agora uma adaptação do conto do Afonso Arinos, Assombramento, para quadrinhos. Então, estou tendo todo esse processo de sentar com o ilustrador, de falar para ele, olha, aqui é a história assim, tal, né? E esse ilustrador chegou para mim e falou assim, ô Dani, você me atentou para uma coisa. Porque quando eu falo para as pessoas que eu estou contando uma história de assombração, todo mundo tem uma história de assombração para contar. Ele falou, acho que a gente precisa fazer um livro agora das histórias de assombração da nossa família. E é isso, né? Eu bato sempre nessa tecla, né? Aqui, enquanto gestora da academia, na minha vida, esse propósito desse diálogo intergeracional. Como que nós vamos manter a preservação da cultura, do discurso feminino, do posicionamento feminino, se eu te escuto? Se eu te escuto, e aí a gente pode trazer o nome da nossa literatura contemporânea que faz esse material, esse trabalho, né, de escuta e transforma isso de uma forma belíssima, que é a Conceição Evaristo na escrevivência. O estilo de escrita da Conceição Evaristo é esse, ela escuta essas mulheres. E aí eu deixo aqui de sugestão para vocês todos os livros da Conceição Evaristo, mas especificamente esse, né, que registra esse desejo de perpetuação e de fortalecimento das mulheres, que é o Insubmissas Lágrimas de Mulheres. São 13 contos maravilhosos que vão nos colocar de cara, né, com 13 histórias de sofrimento de mulheres negras, a maioria delas, né, negras, e que vão desde como, né, na Mesopotâmia, a gente vê esse desconforto em relação a ser mulher, ao nosso corpo, à nossa posição social, a diferença salarial, a diferença em tudo do julgamento que é relacionado a nós, mulheres. Há um tempo atrás, eu escrevi um artigo que falava sobre... Vocês vão rir um pouco, tá? Ou não. Eu trabalhei com escolhas lexicais direcionadas para as mulheres que são pejorativas. Vou trazer um exemplo bobinho, mas vocês vão entender. Eu estou puto com o que está acontecendo aqui. Pô, eu estou puta. Tem uma conotação muito diferente dessa pequena mudança de um artigo. E a palavra puta, na língua portuguesa, ela tem acepções não muito relacionadas apenas com esse estado anímico mais enervado, como esse exemplo que eu dei aqui para vocês agora. Né? E aí eu trouxe nesse artigo, né, várias comparações, né, bobas, mínimas, né, mas e a ausência, inclusive, de algumas representações dentro do universo masculino. A palavra secretária, nesse corpus que eu analisei na época, ela tinha 76 realizações da palavra secretária. Nenhuma da palavra secretário. Ainda que os cargos políticos, a maioria deles, tenham secretários homens. Então, a literatura nada mais é do que é esse espelhamento, essa projeção de uma literatura que comete um memoricídio, que é justamente não trazer as mulheres dentro da literatura canônica, essa literatura da estereotipação, né? Nós mulheres aí, personagens femininas reduzidas a maioria das vezes a um papel de suporte, né? A mulher sendo sempre esse papel de suporte, sem protagonismo, sem complexidade. A gente vai lá, né, só na literatura de 1940, 45 para 50, que as mulheres começam a ter uma presença de personagens complexas. Né? É preciso a gente ter o Gustave Flaubert na França, trazendo a Madame Bovary, para a gente entender que nós, mulheres, também sentimos desejo por um sujeito que não é o nosso companheiro. E o que fazer com esse desejo? Infelizmente, a Madame Bovary suicidou-se. Assim também como, pegando nesse mesmo gancho, para vocês verem como é esse papel da mulher silenciado, se a gente vai lá, né, Gustave Flaubert, a Bovary suicida.
A gente pula para Portugal, no Primo Basílio, a mesma coisa. Luísa se encanta por Basílio e ela passa, gente, um perrengue. Porque Juliana, a empregada da casa, descobre que ela está tendo um caso com o Basílio e fala, eu vou contar para Carlos, seu marido. E a vida dela vira um inferno até ela ficar doida da cabeça. E ela mesma conta, e é claro, o casamento dela acaba. Luísa é mal vista pela sociedade. Nessa mesma linha, retomo lá o Dom Casmurro, que o Machado de Assis também silencia Capitu. Então, você tem 3 clássicas mulheres, né, representadas na literatura, com tudo para serem as protagonistas da história, personagens complexas, mas ainda assim elas não vão ter esse espaço. O espaço que a gente tem da literatura feminina ainda é de lamento. Espero, com todo meu coração, viu, meninas, que vocês possam escrever uma literatura futura em que nós, mulheres, podemos andar livremente nas ruas, sem medo de ninguém encostar no nosso corpo, e que a gente possa ser vista não pela formação ou modelo ou padrão do nosso corpo, que vocês não sejam, né, avaliadas pelas escolhas sexuais. Escolhas não, né, gente? Pelo amor de Deus. Nem é escolha, né? A sua orientação sexual. Porque, gente, muitas mulheres tinham a orientação sexual lésbica. E várias outras. Mas o que acontece? A literatura não registra isso. Né? Eu achei super interessante, recentemente assisti, deixo até de sugestão para vocês, Guerreiros do Sol, a adaptação que o Globoplay fez, né, para Lampião e Maria Bonita. E nessa história ele traz um casal lésbico. Imagina se na época do cangaço podia se falar disso. A arte é transgressora nesse sentido. Então, o papel das mulheres, né, em salvaguardar, em ter essa cultura, e eu já caminho aqui para o meu final, né, é dizer isso para vocês. Né? Comecemos a consumir uma literatura produzida pensando em mulheres que ocupam os espaços que são delas, que são nossos. É uma literatura em primeiro momento de resistência? Sim, vai ser de resistência, vai ser de denúncia. Assim como é, por exemplo, e aí eu já finalizo aqui com vocês, com uma citação da Ana Maria Gonçalves, do livro Um Defeito de Cor, em que Luísa, né, a Luísa Maim, que é essa escrava que luta durante todo esse livro, né, para sair desse espaço de escravidão, para tentar encontrar o filho que foi tomado dela. Ela sai, né, de África, ela vem escravizada para o Brasil. Ela recusa esse nome Luísa durante muito tempo, ela não quer aceitar esse nome, né, Luísa, da identidade, porque ela quer ter o nome que ela tinha lá quando ela morava, né, Guindé, né, o nome dela era Guindé. E tem uma frase desse livro que eu gosto muito, né, que eu acho que, para nós, mulheres, vai ser sempre presente na nossa vida. E quando eu falo nós, mulheres, eu tenho certeza que os homens que estão aqui vão agir com essa empatia. Vocês nunca vão entender o lugar que a gente ocupa, tá, gente? Claro que não. Mas eu acho que esse esforço, né, inclusive para que homens escrevam sobre mulheres também, nos dando protagonismo. Nós, mulheres, hoje podemos escrever. Isso é ótimo, né? Já é um avanço. E esse papel de entender que não há dor que me faça esquecer quem sou. Então, termino nessa breve. Eu tinha muito mais coisa, gente, para colocar para vocês, para comentar, mas eu acho que o intuito da minha fala aqui é esse de, enquanto também institucional, né, dizer a Academia de Letras do Noroeste de Minas é esse espaço também de acolhida para as mulheres, para as jovens que querem escrever, que querem participar, atuar. Aqui é um espaço que foi constituído majoritariamente por mulheres. Nós tivemos 3 presidentes, né, na nossa academia, as 3 mulheres. Então, mulheres muito fortes, que constroem a história da nossa cidade. Deixo para vocês como sugestão de leitura, né, uma das nossas acadêmicas, que tem uma história muito bonita com a poesia e com a construção de Paracatu, que é a dona Zenóbia Loureiro. Então, vocês têm aí o Sobradinho, o Flamboyant, são livros que a gente precisa, inclusive, pensar em políticas, né, em movimentos, para resgatar essas escritas, porque não tem mais. Elas morreram,
tudo produção independente, porque a academia a gente tem muito essa questão da produção independente, não tinha editor, então agora a gente precisa resgatar isso, né? E é isso mesmo. Vou passar para a Marta, que eu acho que eu já falei demais. Uau, né, Dani? Vou tentar pegar, inclusive, tecer o começo da minha fala a partir de algumas coisas que você falou, né? Tem uma pergunta que Freud lança, né? Eu sou psicanalista lacaniana. E Freud lança uma pergunta que a todos inquieta, né? O que quer uma mulher? Né? Ele também escreve todo um capítulo falando do horror ao feminino. Né? Não vou falar disso agora, porque não vem ao caso, mas é algo que também nos leva a pensar nessa violência contra a mulher. Num determinado momento da história, é preciso que os nossos corpos sejam dominados, porque o nosso corpo passa a ser uma propriedade e os nossos filhos passam a ser propriedade. Então, acaba acontecendo uma subversão da ordem, né? Até então, olha, eu já indo por um outro caminho, mas né, dentro das religiões pagãs mais antigas, havia uma equidade entre o masculino e o feminino. Justamente porque, na natureza, era considerado o princípio masculino da criação e o feminino, receptivo, né, o céu e a terra. Num determinado momento, existe essa sobreposição. As religiões são tomadas pelo masculino, cria-se um Deus todo-poderoso, um filho e um Espírito Santo. Eu não sei onde é que foi parar a mulher nessa história, né? Bom, só para a gente, então, contextualizar e puxando um pouco do que a Dani falou, que é muito importante. A outra coisa que você fala, né, Dani, que eu fiquei pensando, é que essa história é escrita por homens a partir de então, né? E quando você fala da musa, é também a partir da visão do homem, né? Tiram-nos, inclusive, a liberdade de sermos quem a gente quer, né? Uma mulher, não existe o grupo de mulheres. Cada mulher tece-se a si mesma. A gente não forma um time, um clube. Isso é muito mais comum no masculino. A mulher, ela se tece uma a uma, e a partir de algo que você trouxe também na sua fala, falando da sua avó, da transmissão. De uma transmissão que, quando você conta, eu fico pensando que ali tinha uma transmissão oral, né? E se na literatura existe esse silenciamento, e se na literatura muitas vezes ainda se reproduz esse lugar da mulher, e aí eu começo a puxar a sardinha e a linha lá para o norte de Minas, onde eu moro, desde 2000, do meio de 2000, final de 2022, que dirá as mulheres de comunidades quilombolas. Né? Eu chego no norte de Minas, eu sou do interior de São Paulo, minha formação é de psicóloga, encontrei a psicanálise lacaniana, e hoje eu consigo sacar, perceber que a minha escolha pela psicanálise lacaniana, que é uma psicanálise, vou contar bem rapidinho, de escuta, que está muito relacionada à escuta, à palavra. Lacan, para vocês terem uma ideia, ele diz que o inconsciente ele se estrutura como uma linguagem. Então, literatura e linguagem inconsciente estão par e passo ali para Lacan. Né? Bom, eu chego na psicanálise lacaniana, mas esse fio vem lá de trás. Quando eu era menina, meu pai sentava na beirada da minha cama toda noite e me contava histórias. Como a gente só sabe depois das coisas que acontecem na vida da gente, hoje eu sei que eu comecei a minha carreira de escutadeira, esse ofício de escutadeira, ali, escutando as histórias do meu pai. Mais adiante, na casa dos meus avós paternos, né, minha avó Zazá e meu avô Araújo, eu me dividia entre a sala, aprendendo a tricotar e fazer crochê, então a dar laçada, e também aprendendo a desmanchar quando erro, né, aprendendo ali os mistérios da linha, dos enlaces e dos desenlaces. E no intervalo eu corria para o escritório do meu avô, que era repleto de livros. Né? O que já marca, inclusive, uma divisão histórica. Né? Aos homens cabia o intelectual, e não menosprezando de jeito nenhum, né? Porque tecer
não é pouca coisa. Cozinhar não é pouca coisa. Mas essa divisão, essa cisão que se fez entre coisa de homem e coisa de mulher. Né? Então, era as linhas de um lado, a leitura do outro. E mais adiante, então, eu sou capturada pela palavra em Lacan. Então, já tinha esse caminho linguageiro na minha história. Em 2022, eu vou fazer uma travessia socioecoliterária, né? O Caminho do Sertão, que também tem essa origem linguageira. Então, houve aí uma confluência, usando aqui um termo, né, de Nego Bispo, uma liderança quilombola, que já não está mais, né, presente aqui, que já se encantou, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, né, e houve essa confluência. Na mesma época, atravessei o Caminho do Sertão, e quando eu cheguei na cidade, no distrito de Serra das Araras, e dei de cara com a serra, aí eu comecei a sacar que havia um outro tipo de leitura. Uma leitura que se faz com os pés. Uma linguagem que é geográfica. E ali, naquele momento, a serra começou a conversar comigo. Eu não saberia o que viria depois. Mas, ao final do caminho, eu estava tão envolvida com tudo que eu tinha visto, a partir dali, inclusive, só para vocês saberem, a gente entra num recorte da travessia que é denominada a Rota dos Quilombos. Porque, a partir dali, que é metade do caminho, a gente adentra em comunidades quilombolas. E eu gosto de falar em voz alta o nome de cada uma dessas comunidades que me acolheram, né, que me acolhem até hoje, para honrar o nome delas e a ancestralidade, e porque realmente são nomes muito roseanos. Né? O Caminho do Sertão, ele é socioecoliterário e ele está baseado, né, ele tem a sua travessia num pedaço que é, inclusive, citado na obra de Guimarães Rosa. Serra das Araras é citado em Grande Sertão Veredas. Né? Então, o Caminho do Sertão, ele carrega em si a obra de Guimarães Rosa. As comunidades são Morro do Fogo, Serra das Araras, Barro Vermelho e Buraquinhos. A partir de 2022, então, eu começo a trabalhar lá. Né? E chego com um pedido da Fiocruz, né? Não antes, a partir de uma demanda das mulheres, de que eu chegasse lá para empoderar as mulheres dessas comunidades. Então, vou eu lá, né, incumbida dessa palavra que hoje está tão em moda e que eu acho que nós mulheres não podemos engolir ela de qualquer jeito. Né? E vocês vão ver que isso que eu vou contar tem muito a ver com esse recadinho que eu estou dando agora. Bom, chego lá e recebo, inclusive, uma outra crítica, porque algo muito forte que aconteceu comigo é que assim, eu não quis ler nada. E as pessoas perguntavam, mas, Marta, como é que você vai adentrar no território sem ler nada? Leu Fanon? Leu não sei o quê? Eu falei, gente, eu não quero ler nada além do território e da escuta desse pessoal que mora aqui. Eu mesma, quando fui questionada sobre isso, me questionei se eu não estava comendo bola. Né? Mas eu mantive, eu sustentei esse meu desejo, porque era algo muito forte em mim. Né? E aí eu chego nessas comunidades, né, e começo a encontrar um tanto de mulheres tão empoderadas, mas tão empoderadas, que se eu empoderasse um pouquinho mais, não teríamos mais mulheres, teríamos homens. Né? Então, por isso que eu convido vocês, mulheres aqui, né, para que a gente se consulte se a gente precisa mesmo de empoderamento. Né? Ou se essa palavra, a essa altura, não tomou uma outra dimensão e já não serve a outros interesses que não os nossos. Né? Bom, e como é que eu fui me dando conta desse excesso de empoderamento? Não, antes eu quero contar uma outra coisa, dessa permissão para entrar no território. Né? Eu comecei a atravessar os quilombos, os espaços geográficos, e percebi que, para além da escuta das mulheres, havia uma outra escuta necessária ali, que era a do território. E algo muito curioso começou a acontecer comigo. Eu sentia, eu sabia ler aquilo, mas eu não sabia dizer o que era aquilo. Havia uma outra língua sendo falada.
inclusive na escuta dessas pessoas. São 4 comunidades, tem muitas outras pequenas comunidades. Cada uma delas, Almir me corrige, está aqui, deve ter no máximo 120, 150 moradores. São comunidades que até não são tão distantes de Serra das Araras. Serra das Araras é um pequeno distrito onde moram mais ou menos 500 pessoas. Na época da festa de Santo Antônio, que é o santo padroeiro, isso daí aumenta. Então, tem muita casa vazia, pouca gente morando, né? E no entorno tem essas comunidades. Para você chegar nessas comunidades, ainda que a distância não seja muita, o acesso é muito difícil. São bancões de areia. Mas, quando eu falo bancões de areia, não é areinha. É areia que, se você for pisar, você vem aqui. São veredas. E as veredas, eu não sei quem aqui já teve a experiência de pisar numa vereda, são passagens móveis e moventes. E tudo isso, essa geografia, interfere na vida de quem vive ali e na linguagem de quem está ali, né? E o jeito de falar dessas pessoas era muito peculiar. E, no começo, eu tinha que ajustar a minha escuta até conseguir compreender o que estava se passando, porque não era só o jeito de arranjar as palavras. Tem um outro ritmo. E aí eu comecei a me dar conta que a experiência que eu estava tendo era a mesma de um estrangeiro. Não que eu não soubesse antes, mas ali eu estava vivendo na carne a estrangeirice. A estrangeirice em relação aos alimentos, ao clima, aos hábitos de vida, ao modo de viver e à língua dessas pessoas. Então, poder escutar isso custou-me um tempo. E aí, o que começou a me acontecer? Né? Eu atravessava as distâncias, e aí você leva 2 horas, se você tiver sorte, para atravessar 40 quilômetros. Se você tiver sorte, porque você pode atolar na vereda, e aí a distância é tanta que até passar alguém, porque você depende disso, que alguém passe para te ajudar. Um dia nós encontramos um senhor com um carro de boi, e ele estava indo para a serra. A gente estava no meio do caminho para Barro Vermelho. E perguntamos, onde o senhor vai? Ele estava indo comprar mantimento em Serra das Araras. Era por volta das 9, ele tinha saído 3 horas da manhã da casa dele, né? Isso se repete com as crianças. As crianças que entram ao meio-dia na escola, elas saem de suas casas no ônibus às 9. As que moram distante do lugar onde sai o ônibus, saem 8h30. Elas chegam meio-dia na escola. E hoje, depois de muita criança passar mal, existe uma merenda, porque imagina, né? Você tomou café às 7 da manhã, você andou até a escola pelo menos uns 40 minutos, você viajou 3 horas no ônibus, num baita calor, e é um ônibus simples, desses escolares. Se você teve sorte, não atolou, você tem que comer, né, cara? Aí comem. Quando é 5 horas, elas pegam o ônibus de volta, chegam em casa por volta das 7h30, vão a pé às suas casas. É muita distância, num terreno difícil de andar, que acaba com a batata da tua perna, né? Para dormir e no outro dia voltar. Dá para entender por que o êxodo escolar, né? Mas voltando à escuta. E aí eu comecei a ter essa experiência de atravessar o território e eu sentia uma presença, e aquilo me mobilizava demais. E no começo, quando eu voltava desses encontros, algo no corpo me tomava. E eu não conseguia colocar palavra, então a saída que eu tinha era dançar. Então eu passava dias dançando aquela experiência, até que algo então começou a se apresentar em forma de clareza na escuta, né? E eu consegui começar, e na medida que isso foi passando, eu fui criando um vínculo com essas mulheres, né? E percebendo que algo da fala delas tinha se perdido, né? Eu acho que eu pude ver como é que o silenciamento das mulheres acontece em seu estado in natura. As mulheres do sertão, elas costuram o avesso do sertão. Elas cozinham, elas cuidam dos quintais, elas cuidam das casas, das crianças, elas parem muitos filhos, fazem muitos meninos e parem muitos meninos, mas na hora de falar, a presença é do homem. Nenhuma mulher fala.
E a gente começou a fazer encontros de mulheres. E nesses encontros, ninguém falava. Ninguém falava. E quando falava, não era palavra nova. Era a palavra de sempre. Como é que estão? Estava todo mundo bem. Nunca ninguém tinha mal. Até que houve um dia em que uma delas, né, me lembro bem, na comunidade do Morro do Fogo, ousou dizer que sentiu um aperto no peito. E aí começou uma pergunta: para onde vai a palavra que não é dita? Só que, ao mesmo tempo que essa moça, jovem ainda, usuária de benzodiazepínico, porque daí o único recurso são consultas no psiquiatra, que vem de fora. Quando é um psiquiatra, quando não é um médico clínico, né, a cada 7, 8 meses, para renovar uma receita. 70 pessoas são atendidas pelo psiquiatra. Não há outra forma de acolher essa demanda que não seja medicando com antidepressivo e benzodiazepínico. Quem conhece um pouco disso sabe que isso, benzodiazepínico, a médio e longo prazo, cria um estado de dependência profundo. Bom, o mais curioso foi que quando essa moça, jovem ainda, né, fazendo uso de benzodiazepínico, começou a contar da sua experiência, as mulheres se alvoroçaram todas para silenciá-la. A dor não podia aparecer. Foi aí que eu me dei conta de que o meu trabalho não era empoderar essas mulheres, era permitir que algo da vulnerabilidade delas aparecesse. Porque com essa história de vocês são guerreiras, fortes e poderosas, né, a gente vem carregando uma sobrecarga cada vez maior, um peso cada vez maior. E as nossas fragilidades têm sido consideradas, daí não preciso, né, gente, é o básico ali que a gente sabe, mimimi, loucura, frescura, para com isso, coisa da sua cabeça, né? E é isso que acontece no sertão, não é diferente daqui, mas num grau ainda maior, né? Então, esse foi um dos momentos decisivos em que eu percebi que não se tratava de empoderá-las, e sim abrir espaço para a vulnerabilidade. Um outro episódio que eu gosto muito de contar, que eu acho que fala um pouco desse lugar do feminino no sertão. Nós estávamos chegando em Barro Vermelho e, no meio do caminho, encontramos com uma das lideranças quilombolas, um homem, o presidente da associação. E eu perguntei: ei, fulano, estava indo para um encontro de mulheres, as mulheres já estão por lá? Ele falou: não tem ninguém lá, não. Quando eu chego, tinha pelo menos 5 mulheres. Eu fiquei me perguntando quem era ninguém. Quem é ninguém? Né? Ninguém lava louça, ninguém cuida de criança, ninguém varre o pátio, ninguém coloca comida no prato. Ninguém está presente a todo momento. Bom, quando eu vou dando conta disso, né, o caminho que se faz é de, então, começar a trabalhar em algo que eu chamo que é a micropolítica do desejo. O que se passa com as mulheres, e eu diria que numa proporção menor com os homens sertanejos também, é um silenciamento também do desejo. E não há nada que aconteça sem a decolonização do desejo. O que se tem nessas comunidades quilombolas, para além da colonização da língua, porque é a primeira dominação que se faz. Quando eu tiro do outro a possibilidade de dizer, com as suas palavras, da sua história, da sua vida, de quem ele é, eu estou colonizando ele. Na hora que eu imponho um jeito de falar, né, que eu corrijo o uso da linguagem, que eu imponho a minha língua ao outro, eu estou dominando. É uma forma de subjugação e colonização. Quando eu tiro a língua, eu afasto essa pessoa do desejo dela. E quando eu afasto alguém do desejo, eu estou colonizando o desejo. E foi isso que eu comecei também a escutar ali, né? E um episódio que deixou isso muito claro foi quando, pela primeira vez, nós tivemos a oportunidade, né, de fazer saias para a apresentação dessas mulheres, né? Nós tínhamos rodas de conversa, onde tratava-se, então, das questões subjetivas, dos conflitos de cada uma, e elas foram soltando a língua, reaprendendo a se colocar, né?
sempre com muito medo do conflito, principalmente, e acho que isso é comum, né? Até nós, assim, que podemos fazer um uso um pouco mais liberto da linguagem, né? Muitas vezes evitamos o conflito, mas ali era muito grande isso. Elas evitavam falar para não criar conflito. Na medida em que não falavam, também não se posicionavam. Então, para além dessas rodas de conversa, eu comecei a perceber que um caminho importante era a retomada da dança, da cultura, das músicas, que estavam adormecidas. Então, a gente começa a retomar essas danças, essas músicas, e surge a oportunidade de fazer uma saia, através de um projeto que a gente foi contemplado pela PL. Então, podíamos fazer saias. Foi a primeira vez na vida dessas mulheres que elas tiveram uma saia sob medida. E elas não conseguiam escolher a cor da saia. A única coisa que elas falavam era: eu quero o que a maioria quiser. E aí eu comecei a repetir um mantra, né, que eventualmente eu tenho que lembrá-las. Só tem maioria se cada uma falar o que quer. Né? Então, esse exercício miúdo de poder dizer do seu querer, né? Isso transforma, isso muda, isso tira de uma condição de objeto para uma condição de sujeito. E isso não é pouca coisa, porque é só enquanto sujeito que eu posso mudar o rumo da vida que impuseram para mim. É só desse lugar de sujeito que eu posso questionar as normas da comunidade. Né? Elas podem questionar as normas das comunidades onde elas vivem. Até então, não. As músicas todas haviam sido praticamente esquecidas. Né? Geralmente são alguns versos que elas jogam, né? Seguidos de algumas músicas que falam de experiências ali do lugar. Né? Tem uma, inclusive, que está aqui no começo do meu livro, que é: menina, você joga verso, deixa-te de tanta vergonha, que aqui não é cidade, aqui é mata medonha. Então, esse outro lugar. Né? Então, elas começam a tirar desse baú da memória algo da lembrança das avós. E, junto com isso, a memória afetiva que vem com cada uma dessas danças. O que acaba acontecendo ao longo do tempo é muito curioso, porque aquilo que estava adormecido parece que foi só acender a brasinha, e hoje o que a gente tem em cada uma das comunidades, né, a semana passada ainda eu estava em Morro do Fogo, e tive uma surpresa ao ver que elas estavam criando novas coreografias para suas danças. Então, a gente sai de um apagamento da tradição para a construção de uma tradição inventada. Não é sem aquilo que foi transmitido pelas antepassadas delas, mas a manutenção de uma tradição e a transmissão dela para gerações futuras só é possível na medida em que essa tradição recebe novos elementos. Senão, ela empedra. Ela morre, como você bem disse, com a tua avó. A pitada de tempero diferente, que provavelmente você colocaria, né, é aquilo que alimentaria a tradição da tua família. Quem sabe, se você pegar daquilo que você lembra, né, Dani, você consegue refazer a seu modo. Né? E é isso que essas mulheres começaram a fazer. E aí a minha irmã endocrinologista me mata, né, para ficar comendo geleia de porco. Um tiquinho. Um tiquinho só. Né? Então, acho que esse salto que vai sendo dado, né, delas poderem também ter a liberdade de usar a palavra, de construir novas narrativas para si mesmas. Né? E, então, poder dizer elas próprias o que elas querem, né, e contar a história dessas comunidades. A gente está num ponto agora, né, são 3 anos de trabalho, onde elas escolheram, o ano passado, fazer um documentário, porque elas descobriram que elas podem. Ao ver o documentário de uma outra mulher quilombola, elas falaram: uai, se a Marta Calunga, que é uma liderança quilombola, né, fez e contou a história dela, por que nós não podemos? Nós somos contemplados por um edital da Fundação Banco do Brasil e estamos já no processo de contar essa história.
né, a partir delas, elas contarem a história, com os detalhes que são importantes. E, na medida em que essas histórias são relembradas, algo da ancestralidade também se modifica. Né? Quando você muda algo na narrativa aqui, algo da narrativa anterior também se modifica. Fale, Dani. Marta, e eu penso, né, que nunca tanto na nossa sociedade a gente precisou de fazer essas conexões e de retomar. A gente tem hoje um grande crescimento de um posicionamento muito diferente das mulheres na sociedade. Né? Esse extremismo que se coloca no nosso país, né, politicamente, religiosamente, de que espaço é esse que nós mulheres ocupamos, a gente precisa resgatar essas tradições. Porque na maioria das tradições ocidentais ou orientais, não se vive o patriarcado, se vive o matriarcado. E dava muito certo. Então, a gente me preocupa, né, o que vem por aí no nosso país, como que nós, mulheres, vamos nos posicionar no que está vindo por aí, porque é uma decisão que vai impactar diretamente em tudo isso que a gente já caminhou, já evoluiu, e ainda assim sofremos tanto. Por isso a gente traz uma mesa como essa, que infelizmente a gente não tem mais muito tempo para a nossa conversa, a gente delimitou 1 hora. Vamos, então, abrir. Você gostaria de fazer mais algum comentário? Sim, Marta, sim, eu acho que eu quero fazer encerra, sim. Um comentário, que eu acho que uma das coisas que eu aprendi nas comunidades quilombolas, muito daquilo que é aquilombamento, foi apagado também lá. Né? E houve muito... Aqui em Paracatu a gente percebe isso também, muito, muito. E houve até um movimento que a gente tenta fazer agora, a partir de um outro lugar, né, da certificação quilombola. É preciso que haja uma autodeclaração para que aconteça a certificação quilombola. Mas isso se dá sem que as comunidades antes possam se identificar como quilombolas. Né? E isso cria alguns impasses na hora de dar esse passo. Nós fomos convidados em algumas comunidades para conversar sobre isso. Então, foi preciso esse espaço de conversa, é preciso que antes as pessoas reconheçam na sua prática o que é a quilombace. Né? Que quando eles estão ali fazendo farinha junto, isso é a quilombace. Né? Que quando eles estão no meio de uma reunião e a criança é cuidada e zelada por todos, isso é a quilombace. É preciso uma aldeia para educar uma criança. Para depois eles isso poderem... é a quilombace, né? Para depois poder chegar e certificar-se como quilombola. Senão esse movimento inverso, de novo, abafa a identidade e silencia de novo. Eu queria só fazer uma consideração, Dani. Eu levei esses dados, na segunda-feira, a gente teve com uma das comunidades quilombolas, na Fundação Banco do Brasil, né, para uma apresentação. Deixa eu só achar aqui minha nota. Aqui. Eu vou fazer uma última consideração aqui para a gente carregar isso conosco. Em 2024, 84% dos lares assistidos pela Bolsa Família foram identificados como chefiados por mulheres. No relatório socioeconômico da mulher, RASEM, de 2025, divulgado em março de 2025, aponta que 40 milhões de lares no Brasil são chefiados por mulheres, superando os lares chefiados por homens. Esse dado aqui que eu vou falar agora, eu desconfio, eu acho que ele é maior. 6 milhões são chefiados por mulheres negras. Eu trago esses dados para dizer que não é mais possível, nessa encruzilhada civilizacional em que nos encontramos, que as políticas públicas, que qualquer evento, qualquer mesa, qualquer publicação científica, pesquisa, seja feita exclusivamente por homens cis. É passada da hora de todas as políticas públicas, quaisquer intervenções escritas, artísticas, sejam contempladas pelo conceito da interseccionalidade. Nós somos maioria. É isso.
Pessoal, como o nosso tempo está bem reduzido, acho que nós falamos muito. Né? Eu falei muito. Não, eu falei muito. Assumo a culpa aqui. Não meia, não. Total culpa. A gente vai abrir, então, para, caso vocês queiram fazer alguma consideração, duas perguntinhas. Se não tiver pergunta também, está tudo bem. Dani, Marta, eu estava aqui fazendo uma pequena reflexão, na verdade, sobre como o microsilenciamento, nem gosto de usar muita palavra micro, mas esses pequenos silenciamentos que a gente sofre e passa como mulher cotidiano, né? Seja quando a gente vai, não sei, eu fui fazer uma tatuagem, o cara, você quer uma tatuagem aí por quê? Você quer esconder essa estria? Eu nem tinha percebido, né? E o quanto a gente não falar e não se posicionar também acaba sendo uma contribuição, né, para esse silenciamento, seja na literatura, seja numa comunidade, seja numa cultura, seja numa transmissão de tradição. E o quanto, muitas vezes, é difícil, ao mesmo tempo, a gente se posicionar naquele exato momento. Né? Como a gente sofre, né, uma violência que seja até maior, né, do que esse comentário, enfim, e passa algum tempo depois, você fala, poxa, eu devia ter metido a mão na cara dele, eu devia ter mandado ele calar a boca, eu devia ter... Enfim, né? E como isso é difícil a gente encontrar a palavra, né, na hora certa, naquele momento que nos dói. Né? Só um comentário que eu queria fazer, porque eu acho que, trazendo para o nosso cotidiano aqui, o quanto a gente pode ser resistência na narrativa de alguma forma, né? E de que maneira a gente encontrar essas palavras para a gente expressar e impedir, né, a continuidade desse ciclo. Eu acho tão importante isso que você... Como que você chama? Luana. Porque, assim, isso não é à toa. Né? São tantos séculos de subjugação dos nossos corpos que a palavra se perde. Né? Existe até uma dificuldade temporal de perceber que é uma agressão. Né? Eu gostaria que cada uma das mulheres que estão aqui, vou convidar os homens, quantas vezes nós nem percebemos o corte fino que é a palavra de um homem, às vezes de uma outra mulher também. E convido os homens a se questionarem quantas vezes eles usaram dessa língua afiada, desse corte fino, sem, inclusive, ter consciência. Isso, enquanto eu escrevia esse livro, e na parte final, Carne Crua, né, eu falo disso, o quanto que essa história de violência ela é um fio quase que invisível na nossa história, na história da humanidade. Né? O quanto que ela aparece com o nome de amor. Quantas violências em nome do amor. Né? Quantas palavras usadas em nome do cuidado. E quantas palavras nós mesmos também silenciamos no nome do... Então, assim, não é à toa que a gente demora. É que, às vezes, ainda a gente nem se deu conta. Né? E há também, quando você trouxe o exemplo, Luana, eu fiquei imaginando, né? Se uma mulher responde assertivamente, com uma linguagem, dizer, não, eu estou pouco me lixando para minhas estrias, a minha tatuagem é por causa disso e disso. Nossa, como ela é bruta. Nossa, como ela é grossa. Então, a gente ainda sofre essa questão do nosso discurso. Né? Ontem eu estava vendo a Fernanda Takai falar. Claro, claro. Vou te dar a palavra. Tá, pode perguntar. Eu pergunto o seguinte, essa inferioridade que a mulher se coloca, não seria... Espera aí, deixa eu acabar. Não é por falta de cultura, não é por falta de leitura, não é por falta de estudo, não é por falta de ampliação de consciência. Apenas uma pergunta. Bom, primeiro dizer que não ter leitura,
não ter... Eu não sei exatamente o que o senhor quis dizer que é cultura. Cultura, porque né? dizer que nós mulheres não temos cultura é muito complicado. Mas assim... Não, mas assim, eu só queria dizer que o fato de não ter estudo, de não ter cultura, isso não inferioriza ninguém. Né? Segundo, que a mulher ela não se inferioriza. Né? Ela tem sido inferiorizada. E daí eu pergunto ao senhor, com todo respeito, por que os homens inferiorizam tanto as mulheres? Então agora eu tenho a resposta para o senhor. Isso. Então eu acho que agora eu consigo responder ao senhor. Sabe por quê que isso não acontece? Porque ninguém pode desejar pelo outro. O que uma mulher quer, ela quer. E talvez essa mulher, para quem os homens desejem o estudo ou a cultura, não queiram estudar. Talvez elas queiram outra coisa. Aliás, é a pergunta que Freud fez: o que querem as mulheres? Talvez, inclusive, os homens estranhem por isso. Né? Eu acho que a grande angústia dos homens é porque eles dão tudo para as mulheres e o que as mulheres querem está sempre além. Porque aquilo que uma mulher quer é da ordem do intocável. Porque ninguém pode satisfazer uma mulher. E isso irrita muitos os homens. Saber que um homem não pode satisfazer uma mulher mexe com a hombridade fálica dos homens. Né? Vou aqui, estamos entre adultos. Olha, quase até caí porque eu vou falar uma besteira. Né? Saber que... isso daqui está sendo gravado, Dani? Ai, desculpa. Ai, que bom. Então, assim, saber que o pinto não é o centro do universo é muito complicado para um homem. Né? Uma mulher, ela se satisfaz por si mesma. O que acontece é que a colonização do desejo de uma mulher faz com que ela se afaste do próprio desejo. E aí ela fica perdida. Mas conta a lenda que uma mulher perdida, né, uma mulher perder-se, é o melhor que pode acontecer para ela. A senhora falou que o desejo da mulher é intocável. Lógico, é impossível de ser alcançado. A gente vai encerrar. Eu gosto da polêmica. Vamos conversar depois ali no corredor. A gente senta num boteco. E eu quero finalizar com uma reflexão. Deixar para vocês um poema que está nesse livro que eu lanço amanhã, Conectada. E eu acho que vai falar um pouco sobre tudo isso que a gente disse aqui e sobre essa provocação também, Marcos, que o senhor trouxe. Todos gritam. E o marido vem quando? Quando eu quiser. Constrangimento instala-se. É duro ser mulher. Obrigada, pessoal. Esse é um tema gostoso, né, da gente pensar, discutir. E eu tenho certeza que daqui vão nascer outras provocações para outros textos que a gente quer escrever, para outras mesas que a gente quer fazer, para projetos que a gente quer pensar junto, para que a gente possa escutar essas mulheres, nos escutar. A literatura, para mim, ela é esse processo, né, de eu consigo olhar para mim mesma, escutar a mim mesma, e nessa troca conseguir escutar as demais. E aí a gente se fortalece. Agradecer a escuta de vocês. Espero conseguir ter transmitido algo. Né? Agradecer muito, primeiro a Maria Ângela, que está aí, né? Que me apresentou a Dani, né? E a Dani, que tão generosamente abriu a porta para uma conversa inicialmente tão gostosa, para depois estar aqui. Né? E que venham muitas parcerias. Né? É isso. Obrigada a todos, viu?